como acabar com os e-mails internos da sua empresa. Só contextualizando um pouquinho, contar uma historinha aí do que eu vivi há um tempo atrás. Para quem me conhece, para quem ainda não conhece também, é legal conhecer essa parte da minha história. Eu venho da área de engenharia, eu fui engenheiro de obra por 10 anos, gerenciei várias obras grandes. E quando eu trabalhava em obra, quando eu trabalhava em uma grande construtora brasileira, a gente tinha muito e-mail. A gente vivia com a caixa de e-mails lotada. Chegava ao ponto de, se desse 1 hora sem receber e-mail, né? Ficou ali, o último e-mail que eu recebi faz 1 hora, isso é um absurdo. A gente já ia conferir se estava tudo certo com o servidor de e-mail, se tinha algum problema acontecendo, porque isso não acontecia, ficar 1 hora sem receber e-mail. E era tudo e-mail que a gente precisava responder rápido, era tudo assim, uma loucura mesmo, era muito e-mail. Quando eu precisava encontrar uma informação importante, era um desespero, né? Porque ficava ali, em qual e-mail que isso tá? Daí tentava buscar pelo título do e-mail alguma coisa que tinha a ver com aquilo que eu estava buscando e não tinha uma ordenação, não tinha nada organizado para isso. E muitas vezes eram e-mails muito importantes, porque a gente lidava com valores muito altos na obra, né? Tudo que é de obra é um valor muito alto. E aquilo vinha formando uma bola de neve, vinha ficando muito complicado, assim, né? Às vezes tinha, por exemplo, justificativa para um aditivo, uma prova que ia justificar que a gente estava fazendo a coisa certa, contratando o empreiteiro da forma correta, uma autorização de um gestor, uma autorização do pessoal do planejamento, alguma coisa que nos defendia em alguma situação complicada, e estava tudo lá no e-mail. Como eu sempre fui um cara bem organizado, eu organizava tudo em pastas. Daí eu colocava ali pastinha de cada assunto, tudo ali no webmail, porque se eu baixasse tudo isso para o computador era muito arriscado, porque obra é sempre um lugar de risco, de ser assaltado e coisa assim. Então eu salvava tudo no webmail. Então você tinha que construir um prédio e gerenciar os seus e-mails em pastinhas. E gerenciar os e-mails em pastinhas. Era um negócio assim, e isso era uma questão de sobrevivência também, né? Porque a gente dependia disso. Se caísse a internet, a obra parava. Um negócio desse nível. Eu sei que isso não é uma situação completamente isolada do que outras empresas, outros tipos de negócio vivem. A maioria das empresas tem toda a comunicação baseada ali. E aí chegou uma situação, eu estava ali tudo com pastinha, organizando todos os e-mails importantes, tinha ali uns 2.000 e-mails que, pode ser que eu nunca use na vida, mas pode ser que alguma coisa dê muito errado e eu precise disso aqui para ou me defender, ou defender a empresa diante de um empreiteiro, ou justificar um custo, ou salvar alguma negociação que eu tinha feito com o empreiteiro, tinha feito com o fornecedor, para que ele entregue aquilo que ele tinha prometido antes. Então, tinha várias coisas e cada uma delas tinha um significado financeiro para a empresa considerável. E aí um dia o cara da TI responsável pela empresa, né, todo mundo tinha as metas lá de reduzir custos, e daí o cara resolveu reduzir custos, ele resolveu reduzir, sei lá, uns 200 por obra, mais ou menos, uns R$200. E aí ele limpou todos os e-mails antigos. Esses e-mails ninguém está usando mesmo. Limpou tudo. E aí, imagine, a obra que eu tocava tinha um valor de mais de R$100 milhões. Era o valor da obra. E imagine o prejuízo. Cada vez um e-mail, ele provava algo que tinha ali um significado de 10, 15, 20 mil, que podia ter um impacto assim na obra. E aí eu simplesmente não tinha mais isso, não tinha mais salvas negociações, não tinha mais nada. O negócio é sério, assim, né? E a gente sabe, né, que pode ser que a tua empresa passe por algo semelhante de outro nível de quantidade de e-mails, ou outro nível de valores em que isso está negociando, mas o nível de estresse, de você ficar gerenciando essa quantidade gigante de e-mails, é muito alto, né? O principal meio de comunicação estava nos e-mails.
Isso eu acho que era o primeiro problema ali que aconteceu. Não consigo, olhando para trás, como que a gente resolveria de outra forma, não sei. Mas o principal meio de comunicação nosso ali era os e-mails. Então, se eu estava ali na obra com o gerente geral de obras, e aí o cara chegava, aqui você precisa contratar um empreiteiro tal, ou você precisa modificar isso aqui, e a gente definia alguma coisa ali juntos, negociava tal, aquela conversa ela não tinha muito valor. Mesmo que a palavra valia tal, mas a hora que o gerente saía da obra, a primeira coisa que ia fazer é escrever um e-mail para ele. Conforme a gente conversou na obra, a gente definiu isso. Porque se alguma vez pensar, não, mas a gente definiu isso na obra, o que a gente definiu? Busca lá o e-mail, acha o e-mail e vai ter a resposta. Só que você vai perder um tempão buscando esse e-mail também. Mas todo o principal meio de comunicação oficial, pelo menos, ele estava no e-mail. O segundo problema que eu via é que a passagem de bastão dos processos estava no e-mail também. Então, tinha lá um fluxo de contratação de empreiteiros que tinha 23 etapas. Bizarro, 23 etapas é absurdo, mas cada uma dessas etapas, a formalização, né, passava por e-mail. Então, se eu vou contratar um empreiteiro, precisa da autorização do setor de planejamento. Então eu enviava a documentação por e-mail, toda a documentação enviava por e-mail para o setor de planejamento, eles recebiam essa documentação, pronto, passou o bastão ali com o e-mail. Aí eles devolviam essa documentação com um ok ou com pendências e tal, e essas pendências podiam gerar vários e-mails, porque, isso aqui você não considerou, daí voltava lá, considerei aqui nessa linha tal, daí voltava, não, tem que mudar isso aqui, daí mudava, mudei, e agora? E voltava e-mail adoidado. Era a principal forma de passagem de bastão do processo. Isso acontecia bastante, então a passagem de bastão, né, o que hoje a gente na Yumis faz movendo o card aqui pro lado, lá era um e-mail com toda a documentação que tinha que anexar, e se esquecesse uma documentação, a pessoa devolvia, você não me mandou o que precisava, então tinha toda essa burocracia lá, e tudo por e-mail. O terceiro problema é que não tinha boas práticas de colocar um nome legal no e-mail. A gente lidava com várias obras, com vários assuntos dentro da obra, e daí o cara mandava ali um e-mail com o nome da obra. Só que, cara, o e-mail com o nome da obra, eu tenho milhões de assuntos relacionados a essa obra. E não adianta, ou o e-mail com o nome alvenaria, ou o e-mail com o nome estrutura. Não, mas tem milhões de assuntos relacionados a isso. E aí, para achar esses e-mails era muito difícil. Então, isso acho que era o terceiro problema. E o quarto problema é que todo o restante da comunicação da empresa também era por e-mail. Então, a gente falava ali de agendamento e confirmação de reunião, era tudo por e-mail. A gente falava dos comunicados do RH, sempre que ia comunicar alguma coisa, era tudo por e-mail. Todas as outras informações sobre a empresa vinha por e-mail também. Então, era um volume gigantesco, né? Raul, então você está falando que tudo isso, né, você buscando, ou às vezes tentando buscar informação nos e-mails e para dar continuidade ali a um procedimento ou processo, você perdia muito tempo, ou seja, muita improdutividade do seu dia, na gestão dos processos, na busca por informação. Tempo que deveria estar na obra, por exemplo, o engenheiro... O engenheiro numa obra tem que estar na obra, tem que estar ali acompanhando as coisas acontecendo, não no escritório ali. Escrevendo um monte de e-mail e administrando lá várias pastinhas de e-mail. Entendi. Então, imagina quantas empresas, né, estão dentro desse cenário, onde envia e-mail com qualquer assunto, às vezes sem assunto, né? Ou com um assunto errado. E quando dentro de um assunto lá, vamos tratar de um assunto A e tá discutindo no e-mail e aproveita e fala daquele outro assunto ali. Como que você encontra essa informação depois? Isso né? Isso acaba dando muita falha no processo, e se a gente for parar para pensar o tempo, vamos usar esse exemplo do Raul, né? O tempo que um engenheiro da obra tá parado vasculhando e-mail, quanto custa para a empresa isso de verdade? Então você quer cortar custos de um lado, mas está deixando tudo mais caro, né? Nessa gestão ineficiente na comunicação interna, né? Principalmente. O conceito que a gente quer trazer e o objetivo, né? Agora a gente indo já para a parte boa, né? Chega de falar de problema. Chega de falar de problema.
o objetivo aqui é a gente introduzir o conceito de informação mais estruturada, comunicação mais estruturada. Então, vai além do, eu preciso mandar uma informação para a Kelly, a informação específica, sei lá, eu preciso fazer uma pergunta para ela relacionada a um contexto. Então, não adianta eu falar para a Kelly, Kelly, confere para mim se está certo. Não, confere para mim se está certo o quê, quando, o que está certo, qual é o contexto, para que serve isso aqui, qual é o documento por trás disso aqui, qual é o objetivo, qual é o fluxo, quem está envolvido. Tem um monte de informação que, se eu for escrever no e-mail, eu vou perder um tempão escrevendo esse e-mail. E eu mesmo tempão lendo. Então, com risco de não tentando entender, né? Isso. E aí, então, o que a gente quer trazer aqui é a questão da informação estruturada. Eu acho que esse é a chave, né? A gente vai entrar em alguns detalhes aqui, mas o conceito geral não é simplesmente a gente tem ali a timeline no card, e a timeline justamente é a ferramenta de comunicação contextualizada que a gente tem, né? Então você comunica dentro de um contexto em vez de comunicar fora do contexto. Mas não é só isso, né? Porque isso se fosse só isso, seria substituir uma coisa por outra. Um pouquinho mais organizado, sei lá. Mas é mais do que isso. A gente pode colocar informação realmente estruturada, realmente rastreável, encontrável, com histórico bem definido, registrado, com segurança da informação. A gente pode fazer isso de uma forma muito melhor. Então é isso que a gente vai tentar trabalhar aqui. Como é que a gente fez desde que a Yumis foi para o ar? Na verdade, antes de lançar a Yumis, a gente já estava usando, obviamente, né? A gente teve algumas empresas que foram nossos parceiros como beta tester antes do lançamento, e a gente também estava usando antes do lançamento. Primeiro que tudo que precisa ser executado vira um card. Eu não estou falando da tarefinha do, sei lá, conferir a campanha do Google Ads, que eu tenho que fazer todo dia. Não é isso. Fazer a campanha, sim, isso é um card. A gente até com mídias sociais, eu vou escrever um post, é um card. Fazer essa YouLive, tem aqui um card. Eu e aquele estamos aqui aberto com o card da YouLive e tem todas as informações aqui. A gente produziu o conteúdo, ele passou por um fluxo, ainda tem, terminando a YouLive aqui, ainda tem mais passos, mais algumas etapas ainda para rolar, para deixar essa live salva para vocês e divulgar algumas coisas. Então, tudo vira um card, né? Aí entra, por exemplo, citando o exemplo da obra, né? O que seria? Não seria a obra como um todo um card, porque é muita informação dentro de um card só. O que seria ali no caso? A obra seria um fluxo, porque cada etapa em uma obra, ela segue um padrão ali de fluxo, né? Ela segue uma rotina. O que eu preciso fazer? Primeiro, eu preciso ter a concepção do que é o projeto ali, né? O projeto, às vezes, dependendo de como for, não é algo que tem um projeto específico, mas tem um detalhamento do que é para entregar. Então, tem essa primeira etapa. Depois eu vou contratar o material, contratar a mão de obra, eu vou criar ordem de serviço para executar, eu vou acompanhar a execução, conferir, eu vou para a fase de pagamentos, finalização, entrega. Então tem ali todo o processo. O que seria ali, por exemplo? Seria a alvenaria da Torre 3 é um card. É um card, é o mesmo empreiteiro que vai fazer tudo, o mesmo fornecedor de material que vai fazer tudo, eu preciso desses materiais, eu preciso desse projeto, eu preciso de um empreiteiro com essa qualificação e vamos lá, vamos fazer. Então, é dessa forma, né, que a gente estrutura. Então, é isso aí. E daí, assim, é legal a gente olhar também as informações que estão dentro do card, né, definindo ali o que a gente coloca, cria card para quê, né, e aí como a gente comunica entre a equipe, né, olhando o card como um meio de comunicação, mas quais informações que a gente coloca dentro do card para que seja uma comunicação estruturada entre a equipe. Isso, então dentro do card a gente tem diversos recursos ali que auxiliam, né, nessa melhora na comunicação. Entre os recursos, a descrição, que é o principal ali dentro do card. Então ali descreve qual que é o contexto, para que ele existe, quais são as necessidades ali, os critérios de aceite ou
alguma lista do que precisa ser feito, uma sugestão de pauta, se for alguma produção de artigo, de post. Se for e-mail, pode ser um e-mail marketing ali que você quer disparar para os seus clientes, é o conteúdo. Se for um roteiro de um vídeo, é o roteiro escrito na descrição. Então, dá para usar de tudo que é jeito. E a descrição vai ajudar a contextualizar todos aqueles que vierem fazer parte da equipe desse card, a entender o que está acontecendo, né? Para que ele existe, o que tem que ser feito, qual que é o objetivo final de tudo isso, né? Executar o que está descrito ali. Mesmo que existam projetos em paralelos, porque às vezes acontece. Vou dar um exemplo que está fresquinho na minha memória. A gente estava fazendo uma produção de um vídeo e também ia ter uma postagem desse vídeo. São 2 cards independentes, que pra gente estavam em fluxos separados, mas a gente consegue vincular esses cards, ou como cards filhos dentro da Yumicy, o que ajuda a manter um grupo de cards relacionados, ou marcar esses cards na descrição ou na timeline, usando uma hashtag. Não sei se você conhece essa funcionalidade, mas ela é uma dica muito boa. Você escreve uma cerquilha, uma hashtag ali na descrição ou na timeline, e ele vai abrir uma listinha para buscar cards ou contatos existentes já cadastrados na Yumicy. Então você pode buscar o nome do contato empresa-pessoa ou o próprio card, e ele vai gerar um link para acessar mais fácil essas informações através da descrição ou timeline. Então isso ajuda bastante nessa relação entre cards. Isso é bem legal. Antes eu copiava a URL do card e colocava lá, mas daí fica aquele negócio feio, assim, grande. E com isso ali fica bem bonitinho, né? Fica o título ali com o link, você clica no link e vai direto para lá. Consegue fazer uma estruturação organizada da descrição, né? Quando você tá num projeto mais complexo que se refere a vários cards ao mesmo tempo. Está detalhando algo que vem de outro card, quer fazer uma referência com alguma outra coisa, bem legal isso aí. Outra opção bem legal que a gente tem nos cards são as tags. As tags, quando bem utilizadas, elas podem auxiliar você a encontrar a informação de uma maneira muito fácil. Então, tanto para cards, tarefas, contatos, enfim, elas te ajudam a categorizar os assuntos. Então, de alguma forma elas acabam agrupando cards, né? Porque se você vai fazer uma busca, aplicar um filtro em cima dos seus cards, você consegue encontrar todos os cards relacionados ao conceito, a um determinado assunto. Então, por exemplo, todos os cards relacionados ao RH, ou todos os cards relacionados a recrutamento, todos os cards relacionados à execução de alguma coisa do administrativo. Então isso acaba facilitando e melhora muito a organização de tudo que a sua empresa precisa executar. Outra questão também são campos personalizados dentro dos cards. Essa funcionalidade eu não sei se todos conhecem ou utilizam, mas são informações extras que podem ser útil para a sua equipe conseguir entender o contexto geral do que está sendo realizado. Então, dentro dos campos personalizados, você pode colocar já listas pré-definidas de categorias, de assuntos, a gente utiliza, por exemplo, para definir editorias de postagens. Então, ali tem uma lista já definida pelo pessoal da comunicação, em que se encaixa isso. Ou então, perguntas do que precisa ser feito ou não, se tem ou não tem alguma informação. Tudo você consegue configurar dentro dos campos personalizados, e isso ajuda muito no entendimento do contexto geral do card. Legal. Lembrando que a gente está falando isso pensando em comunicação estruturada. Então, estamos falando de tag, estamos falando de campo personalizado, isso é uma forma de comunicação. No e-mail eu teria que dizer, eu estou falando aqui do assunto contas a pagar e usar essas palavras-chave no e-mail para que ele seja encontrável depois. Só que essas palavras-chave vão estar no meio do texto, você não vai lembrar de fazer isso toda vez. Então, e as tags, por exemplo, ela aparece no minicard ali no fluxo. Então, você já bate o olho no teu fluxo, você já vê aqueles assuntos ali, você sabe do que se refere, né? A gente aqui pensando no desenvolvimento da Yumicy, nas novas funcionalidades, tal, a gente coloca ali, por exemplo, tem uma tag automação. Então, todas as funcionalidades futuras relacionadas à automação tem aquela tag. Então, quando alguém... tive uma ideia de uma automação bem legal. Antes de criar um novo card... isso é o que a gente mais tem. Antes de criar um novo card com essa ideia da automação, vai ali no filtro, no planejamento e filtra pela tag automação. Então vai ver todos os cards futuros ali que tem de automação. Daí viu, não, mas essa ideia aqui a gente já teve, já está na fila, a gente já vai executar ela, está ali no planejamento e tal. Então isso é bem legal, isso ajuda bastante. É uma forma de comunicação também.
Uma outra forma também é tarefas. Então, no card ali, embaixo das tags, campos personalizados, tem uma área para você colocar as tarefas. E isso ajuda muito, porque o que acontece, sei lá, você vai para uma reunião e decide tudo que tem que fazer. Tem que fazer isso, ia ser legal se a gente fizesse isso. Vai todo mundo para casa depois e ninguém faz nada, porque a Kelly falou que tinha que fazer, eu acho que ela vai fazer, né? O Marlon falou que isso era importante, então eu imagino que ele esteja cuidando disso. Agora, se você pega ali durante a reunião mesmo, né, citando o exemplo de uma reunião, né, eu coloco ali a tarefa, tem que fazer isso, então fazer isso aqui. Quem vai fazer e quando? É que eu tô meio sem tempo, eu não sei o que, então não é tão urgente assim, ou é urgente e alguém vai ter que fazer? Não, então tá bom, eu faço e eu vou fazer até amanhã. Beleza, então coloca ali tarefa para mim até amanhã. E aí, a comunicação fica muito mais estruturada. Então você consegue ser direto sem ser grosseiro, é isso? Você consegue dizer, você precisa fazer isso aqui e precisa ser até amanhã. E se eu dissesse isso num e-mail, a pessoa ia ficar ofendida. E aí eu coloco... ia dizer que não recebeu e-mail. Melhor falar que não recebeu, é bem mais fácil. E aí no card tem ali, a tua tarefa é essa daqui. Você vai olhar nas tuas tarefas amanhã, hoje eu preciso fazer isso aqui. E pronto, está resolvido, sem problema. É uma forma de comunicação, dispensa um e-mail, uma linhazinha ali que já dispensa um e-mail. Mas eu não sei do que se trata. Você clica no link do card que tem ali do lado da tarefa, vai abrir o card com todas as informações, com a descrição, com tudo que já aconteceu, com a timeline, com a equipe envolvida. Você sabe quem é o líder do card, você não vai poder fazer ela amanhã e ela tá para você amanhã. Peraí, quem que é o líder do card? O líder do card é tal pessoa. Então eu vou falar com essa pessoa e aí a gente vai conseguir resolver. Eu não posso fazer amanhã, eu vou fazer na segunda-feira. Tá tudo certo. Legal? Então as tarefas também são uma forma de comunicação. Posição no fluxo. Toda vez que um card é atualizado no fluxo, um e-mail é economizado. Porque se eu atualizei ele no fluxo, eu já disse para as pessoas, isso está em andamento. Eu tirei da coluna A fazer e pus na coluna fazendo, pensando o mais simples possível. Eu estou dizendo para qualquer um que estiver interessado nisso que eu estou fazendo isso. E aquele card que você não mexe, e aquele assunto lá que a gente combinou mês passado, se olhar lá no fluxo, você vai ver que eu estou fazendo. Então, está em fazendo. Ou, sei lá, vai ver que eu já entreguei. Está lá e entreguei. Ele formaliza isso, evita que eu tenha que mandar um e-mail para todo mundo. Não, mas eu quero ser notificado, porque eu não quero ficar entrando no fluxo lá. Então, aí você coloca uma automaçãozinha lá para você, para que você seja notificado, receba uma tarefa, receba um e-mail, qualquer coisa, para você ser notificado, já que você quer. Então, isso é bem legal também, é uma forma de comunicação que você não precisa necessariamente parar e escrever algo para alguém.